Seja bem-vindo ao Jornal da Diocese de Guaxupé. Relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus peregrinam por paróquias da Diocese. Semana da Família, uma semana de muita oração e partilha entre as comunidades. Província de Pouso Alegre lança cartilha para as eleições municipais de 2024. Nos dias 4 a 6 de julho, as relíquias de Santa Teresinha peregrinaram por algumas cidades da Diocese. Vindas da Arquidiocese de Pouso Alegre, as relíquias de Santa Teresinha fizeram sua primeira parada no Santuário de Santa Rita de Cássia, para a Santa Missa, presidida por Padre Johnny Pisa. Após a celebração, as relíquias seguiram para a cidade de Passos, onde permaneceram no Carmelo São José por 3 dias. A programação no Carmelo São José ao longo dos 3 dias foi intensa, com a celebração de várias missas, recitação do rosário e momentos dedicados aos jovens. Durante esses dias, milhares de devotos passaram diante da urna para tocar e agradecer ou fazer pedidos à jovem santa. No dia 6 de agosto, festa da Transfiguração do Senhor e dia do Senhor Bom Jesus dos Passos, padroeiro da cidade de Passos, a urna com as relíquias foi para a matriz da cidade, onde Dom José Lanza, bispo da Diocese de Guaxupé, e Dom Geraldo Maia, bispo da Diocese de Araçuaí, as aguardavam para a celebração da Santa Missa. Para finalizar sua passagem em solo diocesano, Santa Teresinha fez sua última parada na paróquia Santa Teresinha do Menino Jesus, na cidade de Itaú de Minas, onde uma multidão aguardava para passar a madrugada junto com a padroeira das missões. Semana Nacional da Família. Família, origem de todas as vocações. Esse foi o tema proposto pela Pastoral Familiar para as comunidades de toda a Diocese. Ao longo dessa semana, as famílias estão se reunindo para juntas rezarem e partilharem o material que lhe foi proposto. A movimentação que a Semana Nacional da Família gera mostra a força da oração em família e da comunidade. A província de Pouso Alegre, composta pela Arquidiocese de Pouso Alegre, Diocese da Campanha e Diocese de Guaxupé, lançaram em conjunto a cartilha de orientações para as eleições municipais de 2024. Confira o vídeo do assessor da Pastoral Humana Integral, Padre Renan Brito. Hoje, dia 16 de agosto, tem-se início nos municípios brasileiros a corrida eleitoral para a candidatura de prefeitos e vereadores. A província eclesiástica de Pouso Alegre, a Diocese de Guaxupé, de Campanha e a Arquidiocese de Pouso Alegre lançaram em conjunto uma cartilha de orientações políticas. A Igreja não está alheia às condições políticas da nossa sociedade. Pelo contrário, traz boas normas e orientações para que nós, enquanto cidadãos, possamos dar passos seguros rumo a uma política clara que busque o bem comum, que busque as virtudes. No entanto, nós não podemos confundir a política ingênua que usa da religião, que usa da igreja, que usa de Deus para obter candidaturas, para obter votos. A igreja não tem partido, a igreja não apoia candidatos. O que a igreja apoia é a orientação do homem ao bem comum, a valorização das virtudes, a valorização do ser humano por inteiro naquilo que nós chamamos de política. Políticas que alcancem e deem dignidade ao ser humano. A tudo isso, a boa política, a política feita para humanizar. Tudo isso é pauta da doutrina social da Igreja. Esta que prevê que nós, inseridos num campo social e político, possamos valorizar aquilo que nos leva ao bem comum. Na cartilha, nós podemos ver, assim, algumas orientações. Orientações agora para o período de campanha eleitoral, orientações para aqueles que são candidatos, mas também para aqueles que vão exercer seu dever de cidadão com o seu voto. Na cartilha, nós vamos ver algumas observações, algumas orientações que nos ajudam a entender esse entremeio político, tanto antes quanto depois da eleição, depois que nós exercemos o nosso direito de cidadão e direito a voto.
É importante nós nos recordarmos que tudo aquilo que nós pleiteamos para a eleição, tudo aquilo que é falado, que é proposto, que nós possamos cobrar, que nós possamos também falar, acompanhar, participar da vida política das nossas cidades depois das eleições. Isso torna efetivo aquilo que acontece agora nesse tempo. Nesse tempo que nós escutamos tantas propostas, então, logo após as eleições, logo após os cargos serem tomados posse, nós devemos, como cidadãos, cobrar, identificar, participar da eleição e da política no nosso meio social. Outra situação difícil que nós passamos neste tempo é sobre as fake news. Por isso, não aceite, não colabore para que imagens falsas, textos que não têm comprovação ou veracidade sejam compartilhados em grupos, sejam compartilhados com os familiares, com outras pessoas. Antes de qualquer coisa, verifique. Olhe se aquela notícia é verdadeira, se aquilo que está sendo passado ou compartilhado realmente tem uma comprovação. É muito importante que a política trabalhe sempre com a verdade, que é aquilo que nos ensinou o nosso mestre, que é o caminho, a verdade e a vida. E também que nós não caiamos em posturas ideológicas polarizadas, combativas, apenas de enfrentamento, mas que a nossa postura política seja de diálogo, de conciliação e que busque sempre o caminho do bem comum. Em conjunto, o arcebispo de Pouso Alegre, Dom José Magela, o bispo de campanha Dom Pedro e o nosso bispo diocesano Dom José Lanza, junto com essa equipe que preparou esse documento, disponibiliza para toda a diocese, para todas as paróquias, os padres, para todos os leigos e leigas, religiosos e religiosas, um documento de orientação que possa ser trabalhado, estudado e possa ser lido nesse tempo em que preparamos para exercer o nosso direito de voto, nosso direito de cidadão. Que sejamos iluminados pelo Senhor nesse caminho, que nós possamos ser orientados também pelas luzes do Espírito Santo, para que nós tenhamos em nossas dioceses, em nossa província, uma política justa que nos leve ao bem comum. Acesse o nosso site e faça o download da cartilha completa. Conferência Nacional dos Bispos lança o lema da campanha da Fraternidade de 2025. Todo ano, os bispos do Conselho Episcopal Pastoral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, levando em consideração as sugestões dos regionais, organismos eclesiais, ordens e congregações religiosas, bem como os fiéis, leigos e leigas, escolhem um tema e um lema para a campanha da fraternidade. O propósito é destacar uma questão social que requer mudança e conversão para promover o bem de todos. Para 2025, o tema escolhido foi Fraternidade e Ecologia Integral, e o lema Deus viu que tudo era muito bom. A ecologia é a questão mais tratada pelas campanhas da fraternidade ao longo desses 61 anos de existência. Foram 8 as campanhas que de alguma forma abordaram essa temática. Segundo o site da CNBB, a identidade visual da campanha da Fraternidade de 2025 é de autoria de Paulo Augusto Cruz, da assessoria de comunicação da CNBB. Nela estão representados os seguintes elementos: São Francisco de Assis. Em destaque no cartaz, São Francisco representa o homem novo que viveu uma experiência com o amor de Deus em Jesus crucificado e reconciliou-se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. Esta reconciliação universal ganha maior expressão no Cântico das Criaturas, composto por São Francisco há precisos 800 anos. A cruz. No centro, a cruz é um elemento importante na espiritualidade quaresmal e franciscana. No cartaz, ela recorda a experiência do irmão de Assis com o crucifixo da igreja de São Damião, em Assis, na Itália, onde Francisco ouviu o próprio Cristo que falava com ele e o enviava para reconstruir a sua igreja. A natureza. A araucária, o ipê amarelo, o igarapé, o mandacaru, a onça pintada e as araras canindés representam a fauna e a flora brasileiras em toda a sua exuberância, que ao invés de serem exploradas de forma predatória, precisam ser cuidadas e integradas pelo ser humano, chamado por Deus a ser o guarda e o cuidador de toda a criação. As cidades. Os prédios, as favelas refletem o Brasil a cada dia mais urbano,
onde se aglomeram verdadeiras multidões num estilo de vida distante da natureza e altamente prejudicial à vida. Cada um de nós, seres humanos, o campo, as cidades, os animais, a vegetação, as águas, fomos criados para ser, com nossa vida, um verdadeiro louvor das criaturas ao bom Deus. A colagem. O uso do estilo de colagem é uma escolha artística e simbólica. A técnica possibilita a união de elementos diferentes em uma única composição, refletindo a diversidade e a interligação entre tudo que existe, entre toda a criação. A escolha do estilo também faz referência à ecologia integral, onde todos os aspectos da vida, espiritual, social, ambiental e cultural, são considerados e valorizados. Cada pedaço na colagem, apesar de único, contribui para a totalidade da imagem, assim como cada pessoa e cada parte do meio ambiente tem um papel crucial na criação de um mundo sustentável e harmonioso. No próximo domingo, acontecerá no Santuário de Santa Rita de Cássia o segundo encontro de acólitos e coroinhas. A programação começa logo pela manhã, com um momento de animação e formação para os jovens. Nesse dia especial, envolvido com muitos jovens, o santuário acolherá a relíquia de primeiro grau do jovem beato Carlo Acutis, o patrono da internet. Confira o vídeo do vice-reitor, Padre Johnny Pisa. Povo santo de Deus, particularmente você que acompanha as mídias de comunicação social da Diocese de Guaxupé, o nosso santuário de Santa Rita de Cássia, em Cássia, a cada dia mais cumpre o seu papel de ser local de peregrinação para a veneração dos santos, adoração a Deus e santificação do povo. E nós temos a alegria de dizer que a partir do próximo dia 18 de agosto, teremos de forma permanente em nosso santuário uma relíquia de primeiro grau do beato Carlo Acutis. Carlo Acutis nasceu em 1991. Viveu boa parte da sua vida na Itália, onde faleceu no ano de 2006, vítima da leucemia. Em sua breve, porém intensa vida, evangelizou de todas as formas. Primeiramente, de forma vivencial entre os jovens, e também se valendo dos meios de sua época, particularmente da internet. Por isso é considerado o cyberapóstolo da Eucaristia. Profundo devoto de Nossa Senhora, ofertou toda a sua existência para a santificação da Igreja. Ter uma relíquia do beato Carlo Acutis em nosso santuário é também lembrar aos jovens que os santos têm coração jovem, e o jovem é chamado a ter um coração santo. Nossa padroeira, Rita de Cássia, é invocada como padroeira da família. Por isso, também precisamos falar aos jovens. Nosso convite, venha ao Santuário de Santa Rita de Cássia para o nosso segundo encontro de coroinhas, acólitos e servidores do altar. E celebre conosco a entronização do quadro e da relíquia de primeiro grau, ex corpore, do beato Carlo Acutis. E vamos juntos viver o sonho da santidade. Nós te esperamos aqui, na Terra dos Impossíveis. Ei, jovem, já se inscreveu para o DNJ? Nessa semana, as inscrições para o Dia Nacional da Juventude começaram. Esse ano acontecerá na cidade de Juruáia e contará com a presença de grandes nomes da Igreja Católica. Você vai querer ficar de fora dessa? Entre no site do Setor da Juventude que está aparecendo aqui na tela e faça a sua inscrição. Estou passando aqui para convidar toda a juventude da Diocese de Guaxupé a participar do nosso DNJ, o Dia Nacional da Juventude, que vai acontecer no dia 29 de setembro, a partir das 8 horas da manhã. As inscrições já estão abertas e tá facinho de se inscrever. É só acessar o nosso site sdjguaxupé.com.br ou acompanhar a gente nas nossas redes sociais do Setor Diocesano das Juventudes. Vai ter show, vai ter música, muita animação, celebração da Santa Missa com o nosso Bispo Diocesano, a presença da irmã Grace, que canta lindamente, e claro, aquela adoração fantástica conduzida pelo Padre Mateus. Eu, se fosse você, jovem, não perdia esse momento por nada dessa vida. E olha só, as inscrições são somente até o dia 15 de setembro. Então não demora, não enrole, não deixe para a última hora. Corre lá e se inscreve. Obrigado pela sua companhia. Acompanhe as notícias em nossas redes sociais. A Diocese somos todos nós.